Ok, Presidente, a gravação será iniciada. ok, gente. Então, após esse intervalo, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento da manhã do dia 17 de junho de 2020. No início da manhã, julgamos os itens de 80 a 86, então, dando continuidade na pauta, o item 87, com relatoria do conselheiro Tozelli, com a palavra, Tozelli. Presidente, esse aqui é um caso decorrente de autos de infração que exigem IRPJ e reflexos, anos base 2003 e 2004, como decorrência da exclusão do contribuinte do Simples, por causa da caracterização de receita omitida, que foi apurada por depósito bancário cuja origem não foi comprovada, um tema que nos é bastante familiar. Então, não foge muito das demais questões, como é que é? A Receita Federal viu um volume incompatível de crédito em relação à receita declarada, intimou o contribuinte, e o contribuinte não prova a origem e apresenta aqueles argumentos que a gente está acostumado contra o procedimento de apuração, contra a própria norma presuntiva. E nesse caso, ele gasta bastante caneta também contra o ato de exclusão do Simples. Mas aqui lembra o auto de infração, não é o processo de exclusão do Simples. Então, quais são os argumentos do contribuinte? Que a exclusão foi efetuada com cerceamento de defesa, depósito bancário não é renda, os créditos tributários, ele fala que tinham vários que eram empréstimos, desconto de cheque, receitas repassadas, e que teria havido violação da súmula 182 do extinto TFR, que é aquele Tribunal Federal de Recursos, mas a gente sabe que essa súmula já foi ultrapassada pelas novas manifestações da nossa Suprema Corte, que entendeu constitucional o acesso do fisco aos dados bancários dos contribuintes, desde que com o devido procedimento. A DRJ julgou a defesa do contribuinte improcedente, eu transcrevo a ementa aqui, e no recurso voluntário, o contribuinte não apresenta nenhuma prova de novo e apenas reitera os argumentos de defesa. Indo para o voto, com relação aos argumentos do contribuinte de exclusão do Simples, eu deixo de enfrentar porque a gente sabe que aqui não é a via adequada. Então, eu transcrevo a decisão da DRJ, que assim se manifestou, que aqui o que se discute é a tributação ou não das receitas omitidas, e não a exclusão ou manutenção do contribuinte no regime simplificado. Quanto à omissão de receita, eu coloco aqui que tem base em lei, artigo 42, o Supremo já validou, e que para o contribuinte afastar a presunção legal de omissão de receita por depósito bancário, ele, nos termos da lei, teria que comprovar a origem. Ocorre que aqui existem algumas afirmações genéricas apenas, mas sem a devida prova. Então, eu entendi que a DRJ foi coerente, aplicou a lei, e transcrevo aqui também no meu voto que o procedimento tem base legal e que o contribuinte não fez prova para afastar a presunção de omissão de receita que milita em desfavor dele. Então, eu concluo, presidente, que da análise dos autos, realmente a recorrente não cumpriu seu. Então, eu entendi correta a infração de omissão de receita e cobrança dos impostos federais que deixaram de ser recolhidos.
Então, nesse sentido, eu nego provimento ao recurso voluntário, presidente. É como eu voto. Ok. Debate, alguma observação dos colegas? Não. Podemos ir ao voto? Ok. Alain? Acompanho o relator, presidente. Na ordem, Efigênio? Oh, desculpe. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Efigênio? Está mudo, Efigênio. Com o relator, presidente. Acompanho o relator também, presidente. Bárbara? Também acompanho, presidente. Ok, então ficou o resultado: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Nos termos do voto do relator. Prosseguindo, item 88, ainda com o conselheiro Tozé. Presidente, na linha do caso anterior, esse caso da Nicovel, item 88 da pauta, o contribuinte foi autuado também com base nos depósitos bancários, mas nesse caso, como o fisco levantou a inexistência de contabilidade, ele aplicou o método do arbitramento com qualificação da multa de ofício. Então, a diferença desse caso em relação ao caso anterior é que aqui houve arbitramento fundamentado na falta de apresentação de contabilidade e mais ainda, o fisco entendeu que o valor da receita omitida é muito grande, 4 milhões, sendo que o contribuinte, para um dos anos do calendário, teria apresentado declaração com receita só de R$350. Então, ele entendeu que esse volume, entre aspas, sonegado, ou melhor, omitido, constituiria dolo passível de qualificação da multa de ofício. Então, você vê no item 6 aqui, como é que o fisco, porque eu acho que é aqui que vai ser a polêmica maior, o fisco, como é que ele motiva a multa qualificada? A aplicação da multa qualificada foi feita tendo em vista fraude fiscal por apresentar declaração falsa. Então, em 2004, inativa, e 2005, R$350, sendo que nesses 2 anos o depósito bancário dá 4 milhões. Aí aqui eu transcrevo as alegações do contribuinte, né? Como eu vou falar isso no voto, eu vou deixar de ler, mas são aqueles argumentos que nós estamos acostumados contra o método. Ao invés de se focar na prova da origem, o contribuinte foca contra o procedimento, tanto do arbitramento quanto da omissão de receita por presunção. A DRJ Florianópolis julgou a defesa improcedente, o recorrente foi intimado e apresenta o recurso com base nas mesmas alegações de defesa, atacando um ou outro questionamento pontual da decisão. O recurso é tempestivo, né? Com relação ao pedido de perícia do contribuinte, eu afasto, porque eu não tenho nenhuma dúvida fática dos autos, o caso aqui é matéria conhecida e de direito que não demanda investigação para elucidar eventuais dúvidas. Eu afasto o pedido de perícia. Omissão de receita, eu vou naquela minha linha que tem base em lei, que foi declarado constitucional, e que, para afastar a presunção, não existe outra alternativa senão a comprovação da origem. Então, nesse caso concreto, a autoridade fiscal observou os pressupostos legais, identificou, individualizou os depósitos, intimou o contribuinte 2 vezes, mas o contribuinte não fez a prova que deveria fazer. Em sede de defesa e recurso, o recorrente insiste de que as únicas receitas seriam as comissões objeto das DIFs. O gatilho aí também, uma coisa que precisa falar,
que o fisco já tinha notícia de que tinham valores declarados por tomadores de serviço que já seriam incompatíveis com a própria declaração do contribuinte. Ele fala que eram só essas as receitas, ele só auferiria comissão, mas ele não prova isso com a documentação de suporte. Então, agora, o que eu concluí? O que precisa ficar claro é que o fisco aplicou hipótese de tributação por presunção que está prevista em lei e comprovou que a situação fática se subsume à norma presuntiva. O contribuinte apenas faz menções genéricas de que as receitas não seriam próprias, mas de terceiros, mas deixa de comprovar este argumento com as provas necessárias. Alegações genéricas não provam nenhum direito. E nem se diga que tal providência poderia ser requerida por meio de diligência, porque o ônus probatório é do contribuinte, que já deveria ter cumprido em suas peças de defesa. Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão. Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, eu afasto a infância da súmula 2. E aqui, presidente, a multa qualificada, eu entendo que ela não se sustenta diante da súmula 114 e 25 do CARF. Então, como se percebe, consolidou-se o entendimento de que a omissão de receita por si só não é causa de multa qualificada. E aqui, aliás, foi justamente a discrepância entre o que foi declarado e sua movimentação bancária e DIF o fato que acabou atraindo a fiscalização. E aí o fisco, para justificar a aplicação da multa, ele fala, você fez uma fraude, e essa fraude levou a não pagamento de tributo. Então, se você for ver, o argumento do fisco é exclusivamente você não pagou tributo que você sabia que era devido. Então, é o não pagamento do tributo, no final das contas, a causa da qualificação. Mas eu entendo, como eu venho manifestando, ele chama também de declaração falsa, né? Mas, se você leia, esse é um ponto que eu gosto de insistir, porque nós, jogadores, a gente tem aquela coisa na cabeça que 75% é multa de ofício por não pagamento de tributo, que é o caso. Mas não é só pelo não pagamento de tributo. O artigo, o inciso 1º do artigo 44, ele traz ainda outras duas hipóteses em que a multa é a ordinária, que é quando fica caracterizada a falta de declaração, então os contribuintes não declaram, e a declaração inexata. Então, somando as súmulas com essa previsão do 44.1, aí é engraçado, né? Se o contribuinte apresentou declaração de inatividade e declaração com receita menor. Aí você fala, se ele não tivesse apresentado declaração, cairia na 75. Mas como ele apresentou falsa, cai para 150. E aí eu pergunto, onde seria a declaração inexata? Não teria nenhuma hipótese de declaração inexata. Então, o que eu interpreto das súmulas e do artigo 44.1? Que o contribuinte, quando ele sofre a tributação por presunção, isso já é a receita omitida, não tem como aplicar dolo ou qualificação da multa. Por quê? Porque ele fez aquilo para não pagar tributo. E o não pagamento de tributo não é crime, como o STJ já falou, e também já enseja por si só a multa de 75. A meu ver, a multa qualificada deveria ser mais coisa, é aquela tentativa de mentir os fatos, né? De negar fatos, de falsificar. E aqui eu não vejo nada falsificado, nada mentido. Para mim, eu vejo uma hipótese típica de omissão de receita. Então, o meu voto, presidente, é para manter as exigências dos tributos, mas eu dou parcial provimento para afastar apenas a qualificação da multa, que, a meu ver, deve ser reduzida de 150% para 75%. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Tuzeli. Debates, algum gostaria de comentar? Sim. Efigênio, pode começar. Desculpa. Não, sim. Eu vi primeiro Efigênio, a Alan tirou? Efigênio, Lisandro. Tozé, eu tenho aprofundado bastante meu estudo com relação à questão da multa qualificada.
entendeu? A época da Receita, eu já era muito criterioso, sempre fui muito criterioso com relação à multa qualificada, porque, via de regra, a questão da qualificação, ela está atrelada à sonegação, né, que é crime. Então, na maioria das vezes, quando nós estamos falando de multa qualificada, eu estou falando de uma questão crime. E aí você tem a questão do dolo, o elemento objetivo, né, do tipo. Então, inclusive, tem um voto meu, que eu trago uma razoável teórica, eu estou ajustando uma fundamentação para isso, certo? Na linha que você caminha aí, do seu voto. Eu só sugeriria você, nesse aspecto aí, porque tem uma súmula 34 do CARF, que ela fala o seguinte: nos lançamentos que se apura omissão de receita ou rendimento decorrente de depósito bancário de origem não comprovada, aí vem o detalhe, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. Ou seja, a movimentação bancária, por si só, falta de declaração, valor menor em DCT, eu estou caminhando nessa linha que eu tenho que ter um algo mais. E eu chamo esse algo mais, apesar de ter havido uma modificação na legislação, de evidente intuito de fraude. Que é o quê? Quando eu tenho uma interposta pessoa, eu tenho um crime. A minha intenção é claramente fraudar o fisco. Entendeu? Por isso que essa súmula 34, ela tratando exatamente do depósito bancário, ela fala, o que ela quer dizer a contrário do senso? Via de regra, não cabe qualificação. Agora, eu posso qualificar? Posso. No caso da súmula, quando? Interposição de pessoas. Outras situações, eu fraudo um documento, documentação realmente falsa, né? Então, eu tenho que eu estou chamando essa conduta do contribuinte de uma conduta qualificada, com o intuito de fraudar o fisco, né? Então, na linha que você está seguindo, inclusive, repetindo, eu tenho um voto que eu abordo isso, certo? São essas as considerações que eu gostaria de fazer. Ok. Lisandro. Eu concordo com o Ifigênio quando ele diz que deve haver algo mais no processo e que leve à configuração do evidente intuito de fraude. Mas, nesse caso, eu acho que esse algo mais existe. O contribuinte declarou inativo em 2004. Além de ele ter declarado inativo em 2004, em 2005 ele declarou R$350 perante uma movimentação de quase 6 milhões. E, intimado a apresentar os livros, ele sustentou essa inatividade em 2004. Ou seja, na minha opinião, há, sim, algo mais na análise dos fatos desse processo. Só isso. Ok. Alan? Está mudo, Alan. Na linha do que o Lisandro sustentou, ele realmente se declarou como inativo e nessa situação existe esse algo mais. E além sobre a súmula 34, não é isso? Eu não tenho tanta convicção acerca de que ela se interprete a contrário senso, no sentido de se afastar a qualificação para outros casos que não na interposição de pessoas, né? E aí, era só essas as colocações que eu queria fazer. Ok, eu escrevi também. Depois a Gisele. Também já me coloquei, vou falar resumidamente. Realmente é necessário esse algo mais, como diz a súmula, né, do caso, mas eu entendo que esse algo mais não é qualquer algo mais. Tem que ser uma ação tendente a ocultar a infração tributária, certo? Então, deve existir uma ação com essa finalidade, né? Então, o dolo aí, para mim, é específico. Não é qualquer a mais, né, do que o normal. É algo que tenta a ocultar. No caso, ele declarou como inativo, declarou inexato, não chega a ocultar, né, a omissão. E essa linha que eu venho adotando.
E aí, com relação à sua citada pelo Virginia 34, eu também tendo ali, concordando com a Alain, que quando ela fala que a multa de ofício pode ser qualificada quando ocorrer interposta pessoa, esse quando ocorrer não é só quando ocorrer. Ou seja, se ocorrer, dá para qualificar. É possível qualificar. Mas, se ocorrer outra coisa, também é possível qualificar, não só nesse caso. Né? Então, na mesma linha aí, eu acho que do pensamento do Alain, eu vou simplesmente pela súmula do... Esqueci o número, né? O José cita aí, no voto dele, é aquele que diz que para qualificar tem que ter, deixa eu ver, é a 25, né? Posição legal de omissão, só não autoriza a qualificação da multa. Não, né? Sendo necessária a comprovação de uma hipótese, artigos tais. É a 14, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento. Por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício. Essa súmula, ela diz assim, olha, só ao me deparar, certo, com a omissão de receita, só a omissão de receita não é motivo para qualificar. Mas ela não diz o que é motivo para qualificar. Ela diz o que não é. Né? Ela não diz o que é. Então, eu tento utilizar essa súmula e integrar, né, o conteúdo da súmula, acrescentar que o que é esse algo mais, além, o que há além da simples apuração da súmula que leva a qualificação. Certo? Então, eu parto dessa súmula 14, vai dizer o que leva a qualificação, além da apuração, é a constatação de um ato ou omissão, né, voluntária, tendente a omitir a omissão, a infração tributária. Certo? Só para deixar clara aí a minha posição, Efigênio, desculpa, Gisele e depois Efigênio. Então, Bom, vamos lá. Eu acho que o Toseri foi bem preciso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da declaração de inaptidão ou propriamente de outros valores. O artigo 44, ele é muito claro nesse sentido, Toseri, acho que ele resume bem, bota de forma bem cirúrgica, a hipótese de aplicação do 75 em detrimento do 150. O caso concreto, a gente verifica, tá bom, ele declarou inapto ou declarou inexato, tá, mas isso é justamente o que está escrito na imposição de 75. Então, o primeiro aspecto é esse, a gente realmente tem um certo preconceito, quando a gente analisa potenciais casos de estruturação societária, a gente tende a trabalhar isso como fraude, outras circunstâncias, sendo que pura e simplesmente é não recolhimento, uma declaração que imputaria a multa de 75. Por outro lado, além, entendo o seu ponto quando você fala das súmulas. Eu acho que tanto as súmulas 14, a 25, a 34, elas tendem a deixar muito claro essa necessidade do elemento do plus, que é o que o Nelson fala, que o Efigênio fala. Então, quando você interpreta de forma única, ela não é limitativa. A interposição de pessoas já é uma hipótese da 34 clara, mas isso não significa que a gente não evidencie outros conjuntos fraudulentos em que a gente consiga evidenciar o elemento doloso, consciência e vontade do ilícito fiscal. Ainda que o ilícito fiscal tenha ponte com o ilícito penal, a gente está limitado na disposição do ilícito fiscal, da ocultação, e por isso o elemento que o Nelson usa muito da ocultação, ou realmente falsificação, quando a gente evidencia prova falsa mesmo, que não é o caso, ou ainda potencial ocultação de informação, toda uma formação de determinados grupos de sociedade, empresa noteira, tudo mais. Esse evidente intuito de fraude, a consciência e vontade do ilícito fiscal nos fica claro.
O ponto é, até que ponto a autoridade autuante, ela se debruça nesse plus, nesses elementos adicionais e traz a respectiva construção probatória. Eu acho que nossa turma, nesse aspecto, caminha muito bem em buscar esses elementos adicionais, porque, é claro, nunca vai ser matemático, a súmula nunca vai conseguir limitar ou trazer todas as hipóteses causuísticas que a gente consiga enxergar esse evidente intuito de fraude. Mas eu acho que à medida que a gente faz essa diferenciação, né, que o Efigênio tenta buscar essa diferenciação, o Neudson, o Tozelli, todos nós, a gente evolui para justamente não confundir o ilícito, propriamente a intenção do ilícito fiscal com o ilícito penal, e essa repercussão que a gente vem assistindo. Então, eu, na verdade, a minha palavra é no sentido de parabenizar, a gente eu venho assistindo na Câmara Superior também uma tentativa de revisitar esses conceitos, porque lá num primeiro momento, Alan, existia e há jurisprudência nos dois sentidos da nossa turma, mas há também numa visão mais limitativa como a sua, que pura e simplesmente uma declaração de inaptidão já seria suficiente para materializar o efeito fraudulento. Isso vem caindo, inclusive no judiciário, tá? Então, assim, é um ponto bem relevante, porque talvez, né, as súmulas nos indiquem o caminho também de buscar realmente esses elementos, tá? Então, era só nesse sentido da minha manifestação. Efigênio? Eu vou só complementar, quando eu me manifestei a respeito da súmula 34, a questão, quando eu digo a contrário senso, no seguinte sentido, que ela diz o seguinte: nos lançamentos que se apura a emissão de receita ou rendimentos decorrente de depósito bancário de origem não comprovada, é cabível a multa qualificada quando constatada interposta pessoa. Qual que é a interpretação que eu dou? Junto com a 14 e a 25, que a mera não comprovação do depósito bancário, isso, via de regra, não enseja a qualificação. Só que ele cita um exemplo, interposta pessoa. Então, poderia ser, e aí, que eu citei, eu posso ter uma documentação fraudulenta, um documento falso, e isso perfeitamente vai gerar a qualificadora. Então, a leitura que eu faço da 34 é na mesma linha da súmula 14 e da 25, que devem ser interpretadas de forma conjunta. Ok? Só esse okay. Beleza. Podemos ir à votação? Tozelli é o relator. Desculpa, Alan? Presidente, na linha já da minha intervenção, eu abro divergência para manter a qualificação da multa. Ok. Ou seja, negar provimento em totem. Isso, negar provimento em totem. Vamos prosseguir o Lisandro. Acompanhe a divergência. Acompanho o relator. Com o relator, presidente. Certo. Ixi, agora deixa eu anotar. Sim. Alexandre, pode ir. Posso falar? Pode sim. Acompanho o relator também. Bárbara? Também acompanho, presidente. Certo. Então, vamos ver. Acompanharam... sim, falta eu votar. Eu também acompanho o relator. Então, acompanharam o relator. Vamos ver aqui. Pela ordem... Gisele... Não. Acompanharam o relator. Gisele, Efigênia, Alexandre, Bárbara e Neudson. Divergiram o Alain e o Lisandro no sentido de negar provimento. Ok. Então, o resultado do julgamento dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 75%, por maioria de votos, vencidos os conselheiros
Alain e Lisandro, que negaram provimento. Deixa eu só anotar o resultado. Semicovel, por maioria. Parcial provimento. Resíduos, Alain e Lisandro. Que legal, né? Muito bem. Vamos ao item 89, ainda com o conselheiro Tozelli. Presidente, na mesma linha dos demais, é caso de tributação dos impostos no Simples, por presunção de receita omitida e identificada por depósito bancário não identificado. O contribuinte apresentou impugnação e aí são as mesmas alegações, quebra indevida de sigilo, depósito não é renda, mas nesse caso específico, ele apresenta uma planilha com alguns documentos mostrando que parte teria sido comprovado. Isso foi analisado pela DRJ, e a DRJ deu parcial provimento para afastar esse valor de 171 mil da base, né? E os valores que foram considerados estão nessa planilha de folhas 1.252 e 1.254. Aí o contribuinte foi intimado. Ele simplesmente reitera as alegações de defesa e afirma meio que genericamente que existiriam valores que tinham que ser excluídos, mas não foram. Então, aqui, presidente, eu conheço do recurso, afasto o argumento de quebra de sigilo bancário em função da decisão do Supremo, afasto os argumentos de inconstitucionalidade, falo que a presunção tem base legal, e vamos aqui no caso concreto. Nesse caso concreto, restou demonstrado que a autoridade fiscal responsável observou os pressupostos legais. Houve identificação, individualização dos depósitos, o contribuinte foi intimado, mas não apresentou a origem. A decisão recorrida cita aqui, eu cito ela para falar exatamente tudo isso aqui. A recorrente, pontualmente, em relação aos depósitos individualizados, ela questiona a inclusão de uma tabela que ela faz, que está na folhas 1233 e 1238. Foi com essa tabela que a DRJ analisou e aceitou não todos os valores que estão nessa tabela do contribuinte, mas parte deles que totalizam aqueles 171 mil que já foram excluídos da base. Aí aqui eu transcrevo os fundamentos da DRJ que identificam o critério que ela empregou para fazer esse filtro do que deve ou o que não deve ser excluído da tabela do contribuinte que foi tomada como referência. Eu cito aqui, está bem detalhado, ele explica bonitinho, etc. e tal. Então, minhas palavras, da leitura desses trechos da decisão, verifica-se que a DRJ, após confrontar a natureza e os valores listados nas tabelas elaboradas pelo contribuinte com os valores dos depósitos extratos, excluiu apenas aqueles que comprovadamente não representam receitas. A recorrente, porém, no recurso voluntário, ela concorda com esse entendimento, mas ela fala que teriam outros valores que deveriam também ter sido excluídos. Aí, o que eu fiz? Eu fui comparar o que não foi excluído com por que o contribuinte entende que deveria ser excluído. Então,
presente julgador comparou o extrato da conta do Unibanco. Então, eu fui lá no extrato de folha 58 e 68, comparei com a tabela que a DRJ excluiu, e todos os bônus de CPMF, que é resgate, foram excluídos. O contribuinte fala que teriam outros que não foram, não identifica quais. Então, eu vi que tudo que é bônus do CPMF, a DRJ considerou. Então, esse argumento do contribuinte que teriam resgates que não foram, não procede. Fui além. Nas tabelas da recorrente, outro fato que me incomoda, foram incluídos valores que não estão no extrato, que não foram objeto da autuação. Isso me incomodou também, que você vê que é uma tentativa de poluir o processo. Então, eu concordei com o critério e com o resultado da DRJ. Eu não encontrei nenhum valor que o contribuinte provou que não foi excluído. Então, eu entendo que a DRJ fez o trabalho que eu faria. E o contribuinte, ele, em nenhum momento, ele fala de forma categórica, pontual, quais os valores que realmente ele quer excluir da tabela dele que não foi. Isso prejudica também, porque passa a ser uma argumentação mais retórica do que fática. Então, presidente, para concluir, eu entendo que nenhum reparo cabe à decisão da DRJ, razão pela qual eu nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, obrigado, Tizé. Comentários? Discussão? Podemos ir à votação, então. Alan? Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe, presidente. Alexandre? Acompanho também, presidente. Eduardo? Também acompanho, presidente. Ok. Então, esse item 89. Resultado do julgamento é negar o provimento por unanimidade. Só aqui, 89. Muito bem. Dando prosseguimento, o item 90 da pauta, relatoria do conselheiro Lisandro. Com a palavra, Lisandro. Bom, está na pasta a minuta. Só fechar os outros aqui. Paper play. Paper play. Deixa eu abrir. Paper play. Bom, eu vou tentar resumir naquilo que eu negligenciar questões ou fatos, aí eu vou procurar ler. Mas o que acontece? É um contribuinte optante pelo simples e ele vende cartões de telefone, é um distribuidor de cartões de telefone. Ele compra os cartões, e, pelo menos fazia isso nessa época aqui, comprava os cartões e os direitos também de créditos das operadoras Telemar e TNL, e fazia a revenda desses cartões. A fiscalização comparou a receita bruta dele, declarada em torno de R$500 mil, com a movimentação bancária, em torno de R$25 milhões. E aí foi aberta a fiscalização para que ele trouxesse
contratos, livros, para evidenciar qual seria a receita. Bom, no termo de verificação fiscal, o fiscal já deixa claro de que o entendimento dele é de que a receita a ser declarada seria das vendas dos cartões. E o entendimento do contribuinte, desde aquele momento, era de que ele teria que, na verdade, declarar a diferença entre aquilo que ele vende e o valor que ele compra. Bom, o que o termo de verificação fez? Pediu para ele justificar os depósitos bancários, ou seja, aquele dinheiro que chegava nas contas deles, que era o dinheiro de venda. A fiscalização fez isso com base nos próprios contratos que ele tinha com a Telemar e com a TNL, porque nesses contratos deixava claro de que ele iria fazer compra dos cartões das operadoras e iria ser um vendedor para os seus clientes, vamos dizer assim. Mas o termo de verificação, apesar de ter essa conclusão, acabou, vamos dizer assim, solidarizando com o contribuinte, no sentido de excluir aquilo que ele comprovasse de que era o destino foi às operadoras de cartões. Ou seja, por mais que esteja pedindo justificativa sobre depósitos na conta dele, a fiscalização excluiu transferências, basicamente cheques, aqui estava bem claro, né, que nos cheques, onde ele pagava o seu fornecedor. Então, ele diminuiu bastante, aí, vamos dizer, o valor autuado, mas o valor autuado ainda foi por depósitos bancários não justificados. A DRJ não concordou com esse entendimento do termo de verificação, deixou bem claro, olha, simples, a receita, o contribuinte, inclusive a DRJ opina, o contribuinte nunca deveria ter optado pelo simples e tributado por receita, já que o lucro dele é muito pequeno, né? Então, ele foi, vamos dizer assim, ele errou nessa opção. DRJ, a palavra de DRJ, não concordo com o termo de verificação, só que o que a DRJ fez? Nega o provimento ao recurso, confirmou a autuação, porque, diferente disso, ela estaria autuando, certo? A DRJ. O laudo de infração veio para o CARF e a turma baixou em resolução, no sentido de que, no entendimento da turma do CARF, deveria se adotar mesmo aquele entendimento do termo de verificação, no sentido de excluir aquilo que tivesse justificado, porque foi o critério inicial que o fisco adotou. Ou seja, a resolução foi nesse sentido, baixo em diligência, para que o contribuinte, em nova oportunidade, já que ele disse na época que ele tinha dificuldade de obter justificativa das transferências que ele fez para a operadora, então a resolução foi nesse sentido, de que a turma entendeu, né, baixar em diligência para ter esse valor. Claro que, no meu entendimento, a resolução não é uma decisão, é uma nova instrução, melhora da instrução processual, que nos dá agora, na turma que vai decidir, a não ser que haja uma nova resolução, que nos dá elementos de melhor nos posicionar. Apesar desse entendimento, eu já estou indo para o voto, eu concordo que a turma do CARF não deveria inovar naquilo que o termo de verificação já adotou como critério de tributação. Ou seja, o critério lá
para esse contribuinte no mesmo ano calendário e do próprio CTN não deveria ser modificado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou acatando o contribuinte no primeiro momento. Ele justificou 14 milhões de depósitos, principalmente por conta dessas transferências, e depois ficou um saldo de 8 milhões e 800 mil, que daria os 24 milhões lá de depósito, né? E a diligência da DRF considerou justificado mais 7 milhões, 6 milhões 921 mil, está aí no meu voto. E deu meu voto é no sentido de acatar a diligência. Realmente, o contribuinte não deveria ter optado pelo simples, talvez no lucro real, assim, não sei. Mas, por conta do critério inicial adotado pelo fisco, eu sigo aquilo expresso na resolução e no TVF, no sentido de, se o contribuinte realmente comprovar a devolução, ou seja, que determinado valor foi direcionado para as operadoras, então isso deve ser, nesse processo, excluído. Então, seria no sentido de dar provimento, dar parcial provimento ao recurso, acatando exatamente o valor trazido pela diligência. É como voto. Lisandro, o que me chamou a atenção desse caso são os valores envolvidos. Não é maior que 1 milhão? O valor envolvido no processo? Porque aqui na sessão virtual a gente só pode analisar processo até 1 milhão ou quando é aplicação de súmula. E nesse caso aqui eu vi que os valores são altos, né? Deixa eu ver. Se eu não me engano, o valor envolvido desse processo supera 1 milhão. A gente pode ter problema de nulidade desse julgamento. Certo, com certeza, com certeza. Vou verificar aqui. Porque só de exclusão, 8 milhões. Tá, eu tô levando, eu estou considerando o entendimento, meu entendimento da leitura daquelas instruções que a COSUP, instruções para preenchimento da indicação de pauta. Eu conversei com isso, inclusive, com o Neudson via e-mail ontem, e acredito que ele concordou comigo. O que nós temos que ver é lá nas informações do processo, lembrar que aqui é simples, viu? Você pega um valor alto de 24 milhões, mas quando você bate no simples, isso cai bastante, né? Mas o que a gente deve se ater é no item valor originário lançado pleiteado, entre parênteses, principal. Esse é o valor que nós devemos de acordo com as instruções lá do COSUP, para preenchimento de turma, esse é o valor que nós devemos nos ater. É o valor originário, tá? E nesse processo é 910 mil. Exatamente. Acabei de conferir. Então, eu pesquisei isso muito contrariamente. Também vi isso que você falou, pô, isso deve ultrapassar. Não ultrapassa, cara. Está aí, eu não vou contestar. Porque quando não está aí, a gente vai lá no processo e tal. Inclusive, meu entendimento é de que esse valor aí é o valor do principal, ou seja, não inclui multa de ofício. Então, mas considerando as instruções lá, posso estar enganado, as instruções, conversei com o Neudson também em relação a isso, está assim dentro da competência. Assim. E considerando que é simples, quando é simples, 24 milhões, a coisa cai para caramba. É simples, 24 milhões, o que o valor do IRPJ, que a gente está julgando, é só um percentual do arrecadado. Não, se bem que é simples mesmo, né, o tributo todo. Bom, eu não sei o que é que foi lançado. Se foi lançado o IRPJ... É isso, não esquecendo que o TVF já excluiu, o TVF aceitou as transferências, entendeu? Então, o alvo de infração também já veio diminuído. Pela DRJ, não. Pela DRJ seria 24 milhões
aí passaria, certo? Mas a DRJ não pode lançar, então ela só ficou ali descrevendo o entendimento dela, mas ela falou, não é impugnação improcedente. Deixou só o recado lá. Bárbara? Beleza? Minha dúvida aqui, Lisandro, é o seguinte: ela comprava os cartões da Telemar e da TNT, como é que é? TNL. Tá, e da outra operadora. Ela tinha a obrigação de quem era o risco. Ela comprava os cartões e se ela não vendesse, o que acontecia com o cartão que ela não vendeu? Ela devolvia ou não? Isso era um problema dela? Porque isso, para mim, faz muita diferença no conceito de receita. Pois é, Bárbara. Eu fui nos contratos. Eu não me preocupei com o risco. Eu fui nos contratos e os contratos deixam bem claro de que ela compra os cartões, ela é uma compradora e de que ela é uma vendedora para os postos. Lá, isso é por região, é tipo como se fosse um concessionário, a região da região norte, por exemplo. E vem não é consignação. Não é nenhuma consignação, é porque o que me preocupa é lógico, ela compra, mas e se ela não vender? O que acontece? Não porque é uma tem a diferença de o risco é dela, então que ela não vendeu é o problema dela, ou não, que ela não vendeu, ela é ressarcida pela operadora. Aí a receita dela seria só como se fosse a comissão realmente. Então, para mim, ela comprovar que repassou ou não seria um grande problema, porque estaria fora do conceito de receita dela. Pois é, eu acho, nesse ponto concordo com a DRJ, é o conceito de receita dela, então por isso não me preocupei com isso que você está falando do risco, mas eu estou sustentando com base no CTN, pela mudança de critério jurídico, que ao longo do PAF se fazendo, entendeu? O TVF fala uma coisa, ou seja, que vai excluir os valores repassados, apesar de que a receita é a receita dela de venda, e aí vem a DRJ e diz, não é bem isso, e o CAF, entendeu? Então, acho que o meu voto é nesse sentido, é não mudar o critério lá no auto de infração, senão eu vou anular o auto, entendeu? Você está então, o auto de infração, eu concordo com o posicionamento de excluir aí os valores repassados que eu entendo são valores de pagamento daquilo que ele comprou. Ou seja, cobriria até esse risco aí, se ele não vendeu aí, não, ele está pagando aquilo que comprou. Sim, você tem só a parte. Os contratos estão no processo, tá, Bárbara? Isso não é relevante para o meu voto, mas se você quiser pesquisar aí, pode olhar à vontade. Aqui, mas eu não estou achando. O contrato? Você sabe qual que é a página? Posso procurar para você. Tá. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. Eu estou inscrito, e depois a gente volta aí para a Bárbara. Depois o Alan. Primeiro de tudo, acho que essa questão assim, do que é receita, a receita eu não acho relevante, porque é lançamento, o depósito bancário de origem não comprovada. Base de cálculo de lançamento são os depósitos, certo? O que é receita e o que não é receita, por ser comissão presumida, a gente não sabe. Mas a base de cálculo de lançamento são os depósitos, os termos da lei. É por isso que talvez a DRJ tenha, né, sido tenha causado espécie, assim, nos jogadores da DRJ, né, pelo fiscal ter reduzido da base de cálculo valores, né, quando a lei não autoriza isso, já que a base de cálculo tem que ser os depósitos não comprovados, não tem autorização para reduzir. Mas eu já vi isso, já vi outras situações em que o fiscal reduz a receita declarada. Pega-se os depósitos, o montante dos depósitos bancários reduz a receita que já foi declarada, e aí sim vai lançar. Bom, então, tem de tudo. Mas como isso
não, digamos assim, não majora o orçamento tributário para menos, isso não vai ser relevante aqui no julgamento, já que a gente não tem recurso de ofício para baixo, né? Eu acho que é isso que a DRJ queria fazer, né? Fazer o recurso de ofício para a DRF, mas não é o caso, né? Não tem previsão para isso. Então, essencialmente, aqui no caso, para mim não tem importância a definição do que é receita, do que não é receita, porque a base de cálculo do orçamento é o montante dos depósitos bancários não comprovados. Queria colocar isso daí. Alain, aí depois o Tosé. Então, só para confirmar, ela é simples, é isso? Era simples? Ou era presumida? Hein, Lisandro? Simples. Simples, não é isso? Então, a discussão que ela provoca é no sentido de que o TVF teria incluído todos os valores, mas excluir os repasses. Foi isso que o TVF fez? Isso o TVF fez, mas ela concorda com isso. Ela concorda, ela só quer justificar mais. O argumento dela é esse, olha, preciso de tempo, preciso intimar os bancos, etc., ela contribuinte. Mas ela concorda com que o TVF foi benéfico a ela, entendeu? O que me parece. O protesto dela ela quer cada vez justificar que foi repasse. Esse é o argumento central dela. Só que ela não consegue fazer isso, porque, pelo menos um resíduo que ficou aqui, ela não trouxe. São transferências para outras pessoas que não tem nada a ver aqui. Entendi. Ou seja, aquelas transferências que a fiscalização identificou, vamos dizer assim, bom, houve os depósitos bancários, certo? Isso foram os créditos. No momento em que esses depósitos bancários eram transferidos para essas empresas de telefonia, essas fornecedoras, a fiscalização entendeu como comprovado, não é isso? E aí, aqueles que não ficou diretamente provado o repasse para os fornecedores, ela falou, não, esse daqui você não provou, eu vou tributar esse valor, não é isso? Depósito bancário não justificado, isso que o Eneudes falou aí. Entendi. Apesar de que justificou com a transferência, mas... Exatamente, porque é engraçado, ele está justificando o depósito a partir da transferência. Tudo bem, isso foi o critério que a fiscalização utilizou. Pode até ser um critério questionável, mas não é um critério incoerente, né? Se nós formos colocar. E é um critério que, inclusive, se aproxima do conceito de tributação em conta alheia, que me parece que é o que a recorrente está alegando. Ela está alegando o seguinte, olha, eu auferia resultado em conta alheia, então eu tenho que ser tributado em conta alheia. Né? Isso é o que ela argumenta. Bom, independente disso, ainda que se assuma a tese da recorrente como verdade, como correta do ponto de vista jurídico, ela vai cair num outro problema, que é o da presunção. Bom, se é em conta alheia, ela seria apta a mostrar de maneira clara e simples e cristalina todos os repasses para os fornecedores. E aí ela iria ser tributada de uma forma ou de outra em conta alheia. Concorda? Então, o que a fiscalização fez? Ela adotou um critério, né, em que, enfim, ela permitiu que fossem excluídos os valores relativos aos repasses. Certo? Não, era só isso, presidente. Ok. Toselli? Tá mudo, Toselli. Eu ainda insisto aqui que o meu entendimento, presidente, não é você só levar em conta para julgar agora na sessão virtual o valor do principal. Eu estava vendo no processo, e eu lembro que quando eu fiz o treinamento, a Rose até entrou na caixinha do valor do processo e mostrou para mim qual que é o valor do processo a ser considerado. E está 3,5 milhões, presidente. Eu acho que não é para a gente... Não, esse é o valor consolidado, não é esse valor. Se você pegar lá nas instruções para preenchimento de pauta, Zélio, você vai ver que não é, tem até uma seta indicando, não é esse valor consolidado, não é para aí que você tem que olhar, não. A seta é valor originário lançado, pleiteado principal. É essa linha onde está 910 mil aí. Pode ver lá. Não, Estou fazendo tudo errado, então. Porque Pode ser.
Por isso que eu conversei com o Neudson ontem, porque eu vi alguns casos, digo, eu não vou ficar analisando cada caso, entendeu? Eu vou analisar os meus casos, mas o meu Sim. entendimento... Não, mas agora, ô, presidente, nesse meio tempo eu fui ver o perguntas e respostas, e ele é aquela coisa, né? A hora que você vê o treinamento, você tinha setinha, onde é e tal. Aí no perguntas e respostas é uma linha. É uma linha a Não, resposta. mas, Qual o valor a ser Tosé, considerado? É o valor do processo originário no e-processo. mas o Mas Tosé, vai lá nas instruções lá. junto com a planilha, o pedido, né, para que fosse enviada a planilha da pauta, foram enviadas as instruções, um outro arquivo PDF com as instruções. Aí tem lá o item 8, diz que a referência é o campo, esse que o Lisandro disse, né, não é esse campo do valor do processo, é o valor originário. Eu esqueci o nome do campo, é um outro campo que não o valor do processo. Se você abrir aquelas informações do processo, aquela bolinha que tem informações, aí você vai lá, acho que é a penúltima linha, tem assim, valores. E ali tem vários campos de valores. Um deles é o valor do processo, esse que você viu, 3 milhões. E outro deles é o valor originário, Originário, que lançado, é pleiteado 910, principal. nesse caso aqui. Entende? Aí, só quando esse campo, que é o valor originário, não está preenchido, está zerado, ou alguma coisa assim, aí é que tem que ir lá na autofração, na DECOMP, para ver qual é o valor. E aí veio a dúvida do Lisandro. Qual o valor que eu pego? Eu pego só o valor do tributo, ou pego também juros e multa? E pego também multa isolada? A minha Certo? dúvida era para outro processo, tá, Nilton? Porque esse aqui tá Porque existe o campo lá e dizendo o valor que é 910. Tá entendendo? E aí é só nesse caso, quando está zerado, esse valor que está no e-processo. Mas para a gente o que vale é o valor desse campo, que é o valor originário. Certo? Não é o valor do processo, que é o consolidado, é o valor original. Isso eu só que é tributo, que não inclui outros tributos mesmo. Calma aí. Se eu queria respeitar, um pouco você entende que o que a fiscalização fez é um depósito. De depósito, um depósito que eu recebi, o fato de que eu estou fazendo um pagamento, eu realizo. Isso daí não é menção do fiscal mesmo, caiu na justiça. É presumido, a gente está aqui tributando, né, por ajuste, eu vou aqui o que ele vai isso, então eu vou excluir isso aqui, assim, né? Efigênio e depois a Bárbara. Presidente, naquela questão que ele
Ana? Viu, gente? Foi tranquilo. Tá todo Oi? mundo saindo, continua. Oi, presidente. Oi. Caiu aqui por 1 minuto, Uhum. mas pode dar continuidade. O senhor chegou a votar, não? Não, a gente percebeu que caiu, aí Sim, paramos. sim, está na discussão ainda. Tudo bem. Sim. Pode continuar. Ok, obrigado. Efigênio. Ok. Então, presidente, nesse processo específico, como o Lisandro bem pontuou, lá está no e-processo, naquela guia, valor originário, está 910 mil. Ok. Só que se a gente pega esse processo, soma, só imposto de juros, ultrapassa 1 milhão. O valor do auto de infração, crédito tributário do processo, 2 milhões e 35. E aí, tive curiosidade, se eu somar somente o imposto em si, o tributo, e os juros, ultrapassa o valor de 1 milhão. E aí, aquilo que o Tozelli levantou, qual que é a minha dúvida e o questionamento? Porque senão, de repente, algum julgamento vai ser anulado em função de algo, né? E aí, um outro ponto, se aquele valor lá no processo estiver preenchido equivocadamente, entendeu? Então, acho que tem uma zona cinzenta aí que não está muito claro. Uhum. Deixa eu falar sobre isso. Bom, primeiro, a gente está seguindo a orientação do CARF, certo? E a orientação do CARF, a referência é determinado campo lá no processo, que é o valor originário. Está batendo, certo? Então, o valor do campo é 910, é abaixo de 1 milhão, está batendo, tá? Bom, e se esse valor estiver errado? Bom, o erro é possível que haja um erro. Então, desde que alguém aponte o erro, certo? Aí a gente toma a providência, né? Mas tem que ser diante de um fato concreto. Né? Alguém está errado, alguém apontou o erro, a gente toma a providência. Né? A gente não pode sair auditando esse campo de todos os processos que a gente vai julgar. Se alguém quiser fazer isso, até pode dizer assim, olha, está errado aqui, né? Aí faz uma representação para consertar esse valor que está errado no processo, digamos assim, se quiser fazer, né? É possível fazer, não recomendo, mas é possível fazer, porque é contraproducente, né? Nossa tarefa aqui é julgar, indicado. Acho que existem pessoas encarregadas de auditar isso. Mas, se for constatados, aí sim, tem que informar e ser adotada a providência específica. No caso aqui concreto, o auto de infração, deixa eu ver aqui o auto de infração. Se você ver aqui, ó, de imposto, está sendo lançado 68 mil, certo? Mais, aí tem aqui uma multa, que parece uma multa isolada de 11 mil, aí tem mais contribuição 68 mil, mais contribuição 105 mil, mais contribuição 210 mil, aí tem mais contribuição 447 mil. Sem juros e multas, se a gente quiser verificar, eu creio que não dá 1 milhão. Se a gente somar 447 mais 210... Dá 899 mil, não dá 1 milhão, ok. Não, pois é, não dá 1 milhão. Então, são esses os valores que estão sendo considerados como determinantes do limite de alçada, certo? Não se considera juros e multa. Só se considera o tributo lançado e a eventual multa isolada. Certo? Esse aqui é o meu entendimento. Temos inscritos aqui. Tudo bem, Efigênia? Mais um? Não, tranquilo. Ok. Temos inscritos aqui. Bárbara, aí eu não vi se foi primeiro o Tozelli ou primeiro o Lisandro, eu não vi. Foi primeiro a Bárbara. Não, depois da Bárbara. Fui eu. Fui eu. Lisandro, então Bárbara, Lisandro e Tozelli. Bárbara? Eu falo por último, vou falar sobre o caso especificamente. Provavelmente o Lisandro e o Tozelli querem discutir essa questão eu vou falar sobre a preliminar. Então eu fico por último.
Tá, o que eu só quero ler, pessoal, a instrução para que a gente, na minha opinião, não adentre em questionamentos para os quais a gente tem uma instrução. Claro que esse questionamento pode ser feito não no caso concreto, mas pode ser feito de forma institucional. Por quê? Eu vou ler aqui as orientações de preenchimento do formulário que foi repassado a nós. Diz lá no campo, no item 8, para encontrar o valor originário, que é aquele valor originário que está até no regimento, inclusive, clique no I, palavra-chave do processo, aquele izinho lá do I-processo, opção sobre os valores, também claramente identificável lá, e verifique o campo, abre aspas, valor originário lançado, pleiteado, abre parênteses, principal. É aí que a gente tem que olhar. Aí vê a figura 2 e 3 abaixo, que é onde ele põe a setinha lá para não deixar em dúvida qual é o campo. No caso de haver imposto projetado, não é o nosso caso aqui. Item 9. Caso o campo, valor originário, lançado, pleiteado, principal, fecha aspas, não esteja preenchido, não é esse o caso desse processo, é necessário consultar o valor originário principal, abre parênteses, principal, no auto de infração. Se houver mais de um tributo, é preciso somar os valores do principal relativos a todos os tributos, que foi o que o Neudson acabou de fazer, apesar de que nesse processo aqui ele fez de forma só de exercício, porque o valor está preenchido, né? Se houver multa isolada, incluir a multa isolada, que tá bem claro, eu posso contestar isso aqui, mas para essa indicação de pauta, eu segui isso, posso contestar, na verdade, como eu defendo, de forma institucional, para dizer, olha, acho que isso aqui devia ser mudado, essa regra que foi repassada para a gente, por isso, por aquilo. Tá? Então, o entendimento é esse. Na verdade, eu concordo com você, Lisandro. Eu estava lendo exatamente, eu achei o e-mail. Você foi um pouquinho mais rápido, eu vi aqui, ele faz até a setinha mesmo lá. Então, é critério objetivo. Está lá, é menos que 1 milhão, vida segue, 910 mil é menos que 1. Peço desculpa por tumultuar o julgamento aí, acho que a gente pode seguir. Mas foi na trave, né? Foi na trave. Bárbara? Só voltar um pouco nessa discussão, acho que a gente já discutiu isso, Neudson, naquele processo da factoring, que o depósito bancário não identificado, no seu entendimento, já seria uma norma específica suficiente para não precisar de analisar a característica da receita. E no meu entendimento, se eu recebi e o recebimento foi oriundo de um contrato de factoring, eu tenho que ver qual é a natureza dessa receita e o valor relativo a essa receita, que no caso especificamente, eu acho que eu votei para aplicar o fator ANFAC. Não, acho que no caso, até o auditor fiscal tinha aplicado o fator ANFAC. E eu acho que nós temos o mesmo problema aqui, porque na alegação do contribuinte, ele é prestador de serviço, e as notas emitidas para a Telemar são de prestação de serviço, e ele não tem ganho nessa venda. Então, ele vende o pulso, na época de sessão digital, ele vendia o pulso por 11 centavos, ele comprava por 11 centavos e tinha a obrigação de vender pelo mesmo valor. Ou seja, o que transitava na conta dele não é a receita dele, a receita é a prestação de serviço, de viabilizar essa venda através dos pontos de venda, dos PDVs. Por isso que, para mim, é relevante analisar qual que é o objeto, qual que é o serviço desempenhado, porque faz toda a diferença no oferimento da receita. Porque quando eu vejo todos os depósitos bancários, eu falo o seguinte, olha, são todos oriundos de venda, porque a minha atividade é essa. Para mim, isso é suficiente. Os depósitos bancários estão explicados. Eles têm a natureza explicada. Eu não posso presumir omissão de receita nesse caso, porque todos vieram de venda de cartão, porque eu sou um ponto de venda da Telemar e da outra, do serviço de telefonia, que eu esqueci de novo.
Mas isso faz parte do conceito de receita, da atividade desempenhada por ela. A receita dela não é comprar e vender, não é vender pulsos telefônicos. A receita dela é prestar esse serviço, é viabilizar a venda para a Telemar. Quem vende a Telemar, não é ela. Entendeu? Então, para mim, faz diferença entender a atividade nesse caso, porque aí eu não aplico 42. Aliás, eu aplico 42, mas a justificativa de que aquilo é produto de venda já é suficiente para afastar a presunção. Ou seja, esses ingressos nas contas correntes não são traduzidos em receitas nesse caso especificamente. Então, eu afasto a presunção. O que é receita nessa prestação de serviço? São as notas que ele emite para a Telemar, já que o valor que transita na conta dele é simples ingresso, não é propriamente uma receita. Então, por isso que faz para mim diferença e entender o contrato, porque pelo que eu estou vendo aqui, o contribuinte comprovou que são meros ingressos, não são receitas, afasta-se, portanto, a presunção. É isso. Ok, eu fiz a inscrição. Eu concordaria com você, se ele tivesse comprovado que esses depósitos são da Telemar ou da outra companhia, que foram feitos mediante a compra desses produtos. Mas o depósito não é da Telemar. O depósito é de quem comprou. Sim, Pronto, então pronto. Que esses depósitos são resultado da venda de cartões para empresas que adquiriram dele esses cartões. Então, se ele chegasse a comprovar, olha, esse depósito aqui no valor de 20 mil reais, certo? Foi uma venda que eu fiz ao fulano de tal, que comprou tantos mil pulsos. Você concordaria plenamente com você, inclusive, admitindo como receita só a diferença, tá certo? Poderia até, assim, concordar em razão do contrato, que ele está comprometido Claro, dependendo dos termos do contrato, eu não vi, mas eu concordaria. A questão é que, aqui, ele não justificou. Ele não disse que era esses 20 mil. Só o fato dele ter um contrato de prestação de serviço com uma companhia telefônica, para ele adquirir cartões e revender, não significa que esses 20 mil são de venda de cartão. Certo? Ninguém sabe o que é. Porque ele não informou, ele foi intimado, assim, olha, o que é esses 20 mil aqui? Né? Não, esses 20 mil foi porque eu vendi tantos cartões para o fulano de tal. E não faz isso. Então, não dá para dizer que é dessa atividade. Por isso, a presunção legal, entende? Quando a gente não tem informação. Né? Então, é uma situação anterior, entende? Anterior a essa que você está colocando. A gente só poderia analisar a natureza da receita se a gente tivesse o contexto dessa receita, para dizer, olha, esse contexto, a natureza é essa, mas a gente não tem. Só sabe que houve depósito. E só. Certo? E só. E aí não dá para dizer qual é a natureza, né, da origem, a natureza daquele depósito. Não dá para dizer. Certo. Aqui nós temos dois inscritos, eu não vi quem foi primeiro, Tosélio ou Efigênio. O primeiro Tosélio, então. Depois a Presidente, na linha do que você falou aqui, eu acho que é importante a gente ver uma coisa, são os clientes pagando, ou entre aspas, o representante da Telemar. Eu vou chamar de representante para ser mais fácil. Então, realmente aqui não é compra e venda, é uma prestação de serviço. O que essa empresa faz? Ela pega os cartões da Telemar e vende na praça. Então, os clientes não pagam a Telemar. Os clientes pagam o representante, a empresa. Vamos chegar aqui, o contribuinte, na hora que ele faz a declaração, ele fala assim, a minha comissão é 496 mil. Então, dos 24 milhões de depósito bancário, eu declaro 496 mil de comissão. Aí o contribuinte, a presunção é, para você afastar a diferença de 24 milhões e tal, você tem que me mostrar suas receitas próprias e o seu repasse, para eu montar. O contribuinte, ele não foca na entrada.
Porque ele não tem essa comprovação. Imagine, ele sai vendendo na rua, vai vendendo, ele não vai conseguir comprovar a entrada. Então, eu acho que é um pouco demais você presumir que toda a entrada é de prestação de serviço, portanto, foi comprovada que é receita, porque ele não declarou a integridade. Eu acho que a questão aqui é aceitar ou não o repasse, porque toda a prova do contribuinte foi feita em relação ao repasse. Ele está falando assim, tá bom, eu recebi 24 milhões dentro da prestação de serviço, mas 98% disso não é receita própria. E para você mostrar o que é a receita própria, o contribuinte não vai conseguir juntar as duas pontas. Ele vai falar assim, alivia o que eu repassei para a Telemar, que é uma coisa factível, porque ele não vai ter o controle de tudo que entrou, mas é muito mais fácil que saiu, porque são dois grandes grupos de telefonia. Então, eu acho que o critério jurídico que está instaurado, ele é super válido, ou seja, eu vou tomar como ponto de partida tudo que entrou na sua conta, menos o que você declarou na sua DIPJ como receita própria, esse valor eu vou aceitar o que você me comprovar de repasse para eu chegar no valor líquido da sua comissão, que é um pouco maior do que você declarou. E ele está concordando com isso quando ele vai apresentando os documentos só em relação ao repasse. Então, eu acho que, assim, em termos de critério, nessa atividade, eu acho que ele não está tentando, no simples, deduzir despesa própria. Não. A gente está tentando achar a receita própria dele. Isso se faz com o NET, ou seja, tudo que entrou, menos tudo que eu repassei para o titular do cartão de telefone. Então, aqui eu acho que definido esse critério, que, ao meu ver, é um critério jurídico consistente, e eu acho que o que restaria para o colegiado analisar, e é isso que eu vou questionar o relator, é essa resposta do contribuinte à diligência. Que a diligência falou dos 8 milhões adicionais, eu aceito 6 milhões. O contribuinte, opa, tem mais 700 mil. Como ele comprova com isso? E para mim é uma prova robusta. Ele dá um cheque nominal de 170 mil para a Telemar, isso prova o repasse. Ele dá uma declaração de uma transferência online. Então, eu gostaria se é que o relator se lembra, por que esses 600 mil que o contribuinte pede adicionalmente não foi acatado? Porque, queira ou não queira, são cheques e ordens de pagamento. Eu não consigo ver a diferença de por que não aceitar esses 600 mil, se a própria fisco já aceitou os 8, 7 milhões, que é exatamente o repasse. Isso é repasse. Por que só aceitar parte do repasse e não o repasse integral? Por que um cheque nominal ou uma transferência online deixa de comprovar o repasse? É isso que eu queria entender. Só respondendo, posso responder ele? Sim, eu vi, Efigênio, como é uma pergunta, tem uma questão fática, vamos dar a palavra logo ao Lisandro, tá ok, Efigênio? Tozelli, essa alegação desses 636 mil, ele já tinha trazido. Então, no ato da diligência, pela resolução do CARF, ele foi analisado, entendeu? Então, aqui ele estaria levando 2 vezes. Ele já tinha feito essa alegação. E de toda a documentação, aquilo que a diligência ordenada pelo CARF acatou, inclui também, além dos cheques, que inicialmente ele tinha trazido só cheques, também as transferências. Então, o meu entender é de que esse valor aí, 636 mil, e a diligência fala sobre esses 36 mil, já está contemplado, já foi dado a ele. Ok. Efigênio? Tá. Presidente, é mais ou menos na linha do que você colocou. O seguinte, no caso da presunção,
A presunção é em cima de quê? A origem, não comprova a origem, né? Agora, quando eu tenho a origem, já está tudo, ele me comprova, aí eu vou partir, já não é questão de presunção, eu vou verificar o repasse, a receita em si, dentro daquilo que a Bárbara comentou. E como que se faz como que eu elimino essa presunção? É simplesmente o seguinte, comprovando a origem, ou então a questão dos repasses. Olha, isso entrou aqui, saiu, então, a meu ver, a situação que está sendo colocada aqui não é propriamente da receita em si, é da presunção, que é em decorrência de quê? As entradas, que ele eram 8 milhões, e aqui ele comprovou 6 milhões, ou seja, vários valores comprovados, seguindo o critério do termo de verificação fiscal. Agora, quando eu vou para o campo efetivamente da receita, eu já não estou trabalhando mais com presunção. Aí eu tenho um determinado valor. Qual que é o percentual? Enfim, eu já não estou mais no campo da presunção. Entendeu? Porque pode ser 1%, 2%, aí vai variar de acordo com a situação. No caso aqui, volto a frisar, é a questão da presunção. E os repasses, aquilo que foi devidamente comprovado, foi aceito. E agora, esse ponto que o Toselli levantou e o relator respondeu, já teria sido verificado, inclusive, né? Então, são essas as minhas considerações. Okay. Eu estava inscrito, dizendo, nessa mesma linha do Efigênio, certo? É assim, de que é o lançamento? Concordaria contigo, Tosé, se fosse o lançamento de omissão de receita direta. Concordaria plenamente. Mas não é. Quando você lança omissão de receita direta, aí você tem que identificar a receita, quantificar, inclusive, ou você lança presumido. Se você lança presumido, você só parte de uma informação, que é o depósito bancário. Tá certo? O critério adotado pela fiscalização, assim, pode ser razoável, pode trazer uma justiça fiscal, né? Mas não é, digamos assim, não tem previsão na legislação, nos manuais. Então, na verdade, a fiscalização adotou um critério personalístico, talvez por uma razoabilidade. Mas não foi feito o lançamento. Quer dizer, mas já foi feito o lançamento, por isso falou, acho que a gente não tem que discutir mais isso, a gente tem que discutir o que foi lançado. Tudo que foi lançado tem comprovação? Não tem comprovação. Da origem. E aí, falando da origem, como o FGM disse, não creio que esse seja um vendedor para o consumidor final, não creio que ele compre lá da companhia telefônica e saia nos terminais de ônibus vendendo cartão, ou tem uma banquinha de revista vendendo cartão. Não creio que esse seja o caso, certo? Eu creio que ele distribui. E deveria ter comprovação para quem está distribuindo esses valores, ele entenda, certo, que ele trabalha com quantidade. Entende? Ele deveria ter, certo, registros para quem ele vendeu, para poder dizer de quem ele recebeu. Certo? Então, eu acho que a gente está perdendo bastante tempo discutindo o critério adotado pela fiscalização. Estamos perdendo bastante tempo. O que a gente tem que decidir do que foi lançado, tem comprovação ou não tem comprovação? Porque esse é o fundamento do lançamento. A omissão presumida, não é a omissão direta. Interessa a natureza da receita, não sei. Ali, mas mesmo assim a lei me permite lançar. Permite ao poder público lançar. Certo? E é isso que a gente tem que ver aqui. Perdendo tempo sobre critério. Certo? Porque o esforço do contribuinte tem que ser único. Só tem uma possibilidade, é dizer, esse depósito aqui eu recebi em razão desse motivo. Se ele não faz isso, na minha opinião, tem que manter o lançamento. Lisandro. Está mudo. Bom, só para reforçar, e respondendo também a Bárbara, que me fez um questionamento lá atrás, no contrato, eles estão aí em torno da folha 327, 328. Logo no início do contrato,
na folha 328, está o objeto do contrato. Então, qual é o objeto do contrato? Item 1.1, eu vou ler. O presente contrato tem por objeto a transação comercial de compra pela credenciada e venda pelas contratantes dos cartões telefônicos na modalidade à vista, que é aquilo lá que o contrato vai dizer quais são esses cartões, tem várias modalidades. E esse contrato também, ele traz... Ela traz um detalhamento da remuneração. O que aconteceu? Em vista desse contrato, está claro que a empresa é a vendedora dos cartões, a empresa autuada, a fiscalização falou, bom, vamos lá, justifiquem os depósitos. A justificativa do contribuinte não foi no sentido de explorar, como falou a Bárbara, os riscos, os percentuais, tem remuneração fixa, tem remuneração de prêmio, tem um monte de coisa aqui. Não foi nesse sentido, ele foi no sentido daquilo que está refletido no PDF. Ele diz, olha, isso aqui eu repasso de volta, não é meu dinheiro, e eu queria que você excluísse isso, esse repasse. Então, foi nesse sentido, a justificativa que foi dada pelo contribuinte foi essa, desde a fiscalização. A fiscalização acatou, já que você não vai esmiuçar as suas entradas aqui, então vamos lá, vamos considerar aquilo que você está dizendo que é repasse tem que ser excluído. Então, adotou-se esse critério por uma opção do próprio contribuinte. Ele optou, ao ser intimado, a justificar dessa forma. E, além disso, repito, o contrato deixa claro que ele é vendedor de cartões que ele compra. Certo. Bárbara, antes da palavra, vamos fazer assim, a gente está demorando muito nesse processo. Aqui na palavra da Bárbara, certo? A gente vai encerrar as inscrições. Então, quem quiser escrever para falar alguma coisa, certo? Fala aqui na palavra da Bárbara, e depois, quem tiver inscrito durante a palavra dela, eu anoto, e depois a gente vai para a votação, tá ok? Acho que já está. Bárbara. Tá, eu analisei o contrato aqui, Lisandro, e duas coisas. Primeiro, Neudson, ele é o PDV, ele vende para consumidor final mesmo, não é? Então, ele vai vender. Eu, inclusive, já vi uma empresa há mais tempo que fazia isso, e eu acho que a Telemar ou as distribuidoras, elas passam semanalmente recolhendo o dinheiro desses PDVs, desses pontos de venda. Então, realmente, eles vão vender para o consumidor final. Então, o depósito vai ser um monte de depósito picadinho. E, por mais que no contrato inicialmente tenha esse objeto de compra e venda, quando você lê o contrato das obrigações da credenciada, você vê que ela é uma mera prestadora de serviço. Inclusive, uma das obrigações dela, no próprio contrato com a Telemar, é emitir a nota de prestação de serviço. Você vê que ela viabiliza a venda ao consumidor final. E todos os riscos decorrentes da ausência de venda, ou de perda, ou de roubo de um dos cartões, devem ser comunicados à Telemar, porque a Telemar vai ressarcir. Então, sobre essa questão da presunção de omissão de receita do 42, tenha o depósito individualizado, Lisandro, porque é um requisito desse tipo de autuação que todos os depósitos sejam individualizados. Está sem microfone. Está mudo, Lisandro. Está mudo, Lisandro. Microfone. Desculpa. Não, foi uma questão nova que ela vem trazendo. Eu sei que tem essa individualização. O contribuinte em nenhum momento contesta essa individualização de... Tanto é que ele justifica os depósitos, né? Os depósitos, em parte, são aceitos, mas eu posso procurar. Então, o contribuinte não foi intimado a apresentar as explicações em relação a cada depósito individualizado. É o que você está falando, né? Eu vou ter que procurar. Tá. Eu estava só perguntando, porque eu não vi informações, porque o que me preocupa é que quero ver como é que vai ser a composição disso, porque vai ser um monte de depósito picadinho.
Aí eu não estou achando. Aí meu problema é, se não tiver a individualização, eu até acho que é uma súmula do CARF. Você não pode aplicar a presunção de receita pelo Os extratos estão aí, Bárbara. Os extratos bancários estão a partir aí da folha 765. Você vai ver que tem vários depósitos grandes. Você fala que é picado, mas são depósitos grandes. Como é que ele operacionalizou para, de repente, colocar 210 mil de venda de cartões? Eu não sei, não fui atrás disso. Eu sei que o que vale é o extrato bancário. Os extratos bancários estão aí, são esses extratos. É porque recebe no ponto de venda em dinheiro. Aí você fecha o dia ou fecha a semana e deposita isso tudo. Mas o que me interessa é a intimação e o extrato. O que aconteceu antes disso, eu concordo contigo. É uma engenharia, realmente. Informação individualizando aqui as folhas 583, um demonstrativo que eu encontrei aqui. Não consigo. Eu estou inscrito, Bárbara, enquanto você está olhando aí, vou compartilhar só uma. Fiz uma referência dizendo assim, não, ele é vendedor, consumidor final. O consumidor final não faz depósito. Presidente, eu achei aqui, Bárbara, tem a relação individualizada. Isso é um procedimento padrão, porque já deu muito caso de o contribuinte invocar nulidade. Mas tem, se você for ver, no e-processo, tem várias planilhas ressaltando qual banco que é e os valores individualizados. Eles estão, começa na... Eita, cadê? Peraí. As folhas 109 a 203. Então, no e-processo, é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o 8º arquivo que está escrito outros termos e avisos de recebimento. Certo. Queria dar a palavra ao apoio, porque entrou aí, Ana, pode falar.